Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Alguém pela primeira vez aqui na casa de Clarence? Bem-vindo. Nós pudermos ajudar dentro das nossas possibilidades, sempre com. Então, como de hábito, nós vamos fazer a leitura das mensagens de Baltazar, reflexões, né? Psicografia do nosso querido saudoso Altivo. E o item de hoje é o item 38, que nos diz assim: a cada dia, descortinamos novas fontes de luz, novas frentes de trabalho, de descobertas e, consequentemente, aumentamos a nossa fé. Deus, o Pai de todos nós, nos impulsiona sempre para a frente na busca da fé com humildade. Fé que nos ajuda em tudo o que devemos fazer, de coração voltado para o bem, com equilíbrio em todos os momentos. Fé até pelo ato de viver. Então, agora, como de hábito, nós vamos fazer a leitura dos avisos que ainda se fazem necessários, né? Nós dispomos do serviço de irradiação e preces. E basta nós colocarmos os nomes com o endereço completo uma vez por mês nas caixinhas azuis que ficam na entrada da casa. Então, tem uma caixinha que é irradiação, que é para os encarnados. E no caso da pessoa ter ideias suicidas ou tentativa de suicídio, nós solicitamos que coloquem ali, especifiquem isso ao lado, né? E a prece é para desencarnados. E caso a pessoa tenha voltado ao plano espiritual através do suicídio, também colocar essa observação. Desencarne pelo suicídio. Aquelas pessoas que desejarem conversar com alguém no final da reunião, dirijam-se aqui à mesa que nós vamos indicar uma pessoa para fazer o atendimento fraterno. A nossa casa oferece o curso de valorização da vida aos sábados, às 16 horas, e não tem pré-requisito. Qualquer um pode vir aí para fazer o curso, que é importante. Você que tem 60 anos ou mais, participe do Centro de Convivência Vicente de Paulo, o CCVP, que ocorre toda terça-feira de 9 às 12 horas. A nossa casa faz a distribuição de cestas básicas a famílias já cadastradas e quentinhas para as pessoas em situação de rua. E para a manutenção desse serviço, nós aceitamos as doações de mantimentos não perecíveis. A caixa fica lá embaixo também, em frente à secretaria. Contamos com a colaboração de todos. No momento está suspensa a coleta de caixas de leite, vidros, sacos de plástico de alimentos, como açúcar, feijão, etc. Nós continuamos a receber plásticos duros, PETs, papéis brancos, mistos e papelão. Metais pequenos, alumínio, ferro e aço, óleo vegetal usado. Para melhores informações, é só nos procurar no final da reunião. E nós solicitamos que silenciem os celulares, desliguem os celulares, né? Durante a reunião. Então, agora, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da página que vocês têm em mãos, que é do livro Dinheiro. É uma mensagem de Emmanuel, que foi psicografada pelo querido Chico Xavier. E o título nos diz assim: Estudando a riqueza. Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é, por vezes, simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinos da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes. Os privilegiados da alegria que cerram as portas aos tristes, isolando-se no oásis do prazer. Os felizes da fé que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado. Os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice.
os favorecidos da família terrestre que olvidam os andarilhos da penúria que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Emmanuel. Agora, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos para a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso e bom, Jesus Mestre querido, amigos espirituais aqui presentes, querido Clarencio, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, encarnados e desencarnados, para ouvirmos o Evangelho de Jesus. Pai querido, nesse momento elevamos os nossos pensamentos a Ti e abrimos os nossos corações para o amor que emana de Ti constantemente sobre todos nós. Que a Tua luz possa envolver todo esse ambiente, possa pacificar os nossos corações, abençoar as companheiras que usarão a palavra na noite de hoje, a Deus e a Jéssica, e que cada canto e recanto dessa casa seja impregnado da Tua luz, da Tua paz, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre todos nós. E assim, agradecidos, Pai querido, te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa noite de estudo e passes do dia de hoje. Sê conosco, porque muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Então, agora, meus irmãos, antes de nós passarmos a palavra à nossa querida Deusa, nós vamos fazer a leitura do item 1 e 2. Hoje, quarta-feira, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 16, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. O estudo de hoje é de 1 a 6. E nós vamos fazer a leitura do item 1 e o 2. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Item 2. Então, um jovem aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás o adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: Tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse a seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 19, itens 16 a 24, Lucas, capítulo 18, itens 18 a 25 e Marcos, capítulo 10, itens 17 a 25. Então, agora, vamos rogar a Deus que continue derramando suas bênçãos sobre a nossa querida Deusa.
Irmãos, que nós possamos aproveitar as bênçãos de Deus, que nós possamos aproveitar a ambiência que os Espíritos generosamente fizeram, né, prepararam para nos receber. Eu sempre lembro da expressão que define Clarencio, né, uma das definições na obra de André Luiz, quando fala que ele é o profundo conhecedor de almas. E quando Clarencio, né, ainda estava ali na casa de Marília, né, os terraços de Marília, a gente falava assim, né, e éramos poucos, né, vínhamos alguns do CELD para o trabalho e tudo, e a gente falava assim, olha, não pensemos que seremos os faceizinhos que seremos atraídos para a casa de Clarencio. Porque para um profundo conhecedor de alma, né, para alguém que conhece a alma humana, é a gente que é complicado mesmo. Né? É a gente que é complicado, que chega à casa espírita procurando uma salvação. Aí a gente pega o evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, e vem logo esse tema, salvação dos ricos. E a gente pensa assim, o que é salvar? O que é salvar? E Emmanuel, ele fala numa página lá do Palavras de Vida Eterna, né, que salvar é, na verdade, liberar, libertar, sair de alguma amarra, passar para uma situação mais favorável. Esse seria o conceito de salvação, dentro do entendimento. E o Evangelho fala em salvação dos ricos. E é muito interessante, eu falava com Marília, e por isso eu pedi para ela ler só 2, porque nós temos aqui quatro itens. Quer dizer, 4 não, são 6, né? Mas englobando o mesmo assunto. E é fantástico quando Kardec começa a trazer as histórias de Jesus, ou as passagens de Jesus. E uma palavra que ficou na nossa cabeça quando nós estudávamos é administração. Eu vou pedir para a gente guardar essa palavra, administração e prioridades até o final do estudo, certo? Combinado. 2 palavrinhas curtas, administração e prioridade. No primeiro, é Jesus falando, né, o que Cecília Meirelles mais tarde quis nos trazer, ou isto ou aquilo. A nossa vida é feita de escolhas, sempre. Até escolher, não escolher é uma escolha. Ah, mas eu me abstenho, eu estou escolhendo me abster, né? Então, e cada escolha vai gerar uma consequência. Vai me levar a um outro tipo de escolha, a uma outra postura. Então, quando Jesus fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, na verdade, Mamon seriam as questões transitórias, vamos dizer assim. E Deus, as questões eternas. Porque eterno é só Deus, né? Às vezes a gente se fala figuradamente que o Espírito é eterno. Mas, na verdade, o Espírito é infinito. Eterno é o que não tem começo, não tem fim. E, particularmente, eu digo, não cabe na minha cabeça, não cabe. Porque tudo que eu conheço, tudo que é minha referência, tem um começo, né? Tem um início, tem um meio, pode até não ter fim. Mas tem um início e tem um meio. E Deus não teve nem começo, nem fim. Existiu sempre. Isso, para a nossa inteligência, é um tanto difícil. Mas por isso é que ele é Deus, né? Porque se a gente pudesse explicar tudo direitinho, estaríamos igualzinho, né? E aí eu até falo, embora meu nome seja deusa, mas eu sou deusa com Z, tá? Então nada, não tem diferença nenhuma. Então servir a Deus e a Mamã é a questão do que é eterno, que é transitório. Aquilo que vai durar e aquilo que vai acabar. E é difícil é. Num dia de verão, entre tomar um sorvete e vir para a casa espírita cedinho para o trabalho assistencial, que é uma coisa, né? Aqui não, que a casa do irmão Clarence está todo mundo resolvido, né? Mas no Tereza, para o café com fé, né? O pessoal assim, puxa vida, domingo. Tem que estar chegando na casa às 7 horas da manhã. Puxa vida, que coisa, né? E no domingo de verão?
Tem praia, tem sorvete, tem aquela questão toda, né? É perto do Maracanã, né, gente? Imagina, né? Uma opção de coisas que começam cedo. E no domingo friozinho, tem chocolate quente, tem chazinho, tem caminha, né? Aí a pessoa, a caminha me chama, né? Até coloca, né? Animaliza a caminha me chama, olha o cobertor, o travesseirinho, fala assim, fica mais um pouco. E é uma escolha. A gente está falando coisas simples, mas a gente vai se colocando. E vamos entender que, às vezes, dá até vontade de ficar na cama um pouquinho. Dá até vontade do sorvete, né? Mas, olha a questão da escolha e da consequência. Existe em cada um de nós uma memória. Graças a Deus temos memória, né? E dentro da memória, você percebe assim interessante. Quais foram as vezes que eu fiquei na cama e fiquei muito bem? Muito bem, digo muito bem. Que eu consegui levantar meio-dia, 1h da tarde, sem culpas, porque o domingo estava acabando. E quais foram as vezes que, mesmo com muito sacrifício, eu tive que levantar, tomar aquele banho frio, eu falo banho frio que é o meu, tá, gente? Tomar aquele banho frio de cabeça e tudo para acordar, né? E aí fui para a tarefa. Mas aí, chegando lá, e quando acabou a tarefa, essa é uma expressão que a gente ouve muito, principalmente de quem está começando no trabalho, fala assim, puxa, há domingo melhor do que este? As pessoas falam. Uma grande alegria. E essa alegria, muitas vezes que você teve, pelo esforço de acordar mais cedo, vai qualificar o seu dia e muitas vezes qualifica a sua semana. Porque a experiência que você amealha, experiência é riqueza. Experiência é riqueza. Uma coisa é alguém contar, outra coisa é a gente viver. Experiência é riqueza. E a vida, ela vai se compondo por esse armazenamento de experiência, né? Por isso que Emmanuel fala na página aqui, a pobreza é mera ficção. E aí eu tenho que ver rico de quê? Então, quando fala Deus e Mamon, é o nosso dia a dia, entre o que é definitivo e o que é transitório, né? Vou estudar doutrina, e a casa oferece estudo para gente. Ou vou maratonar minha série. É escolher. Ah, mas quer dizer que a série é ruim? Não. Existem séries excelentes, né? Mas o que vai me dar uma qualidade melhor? O que vai me sustentar na hora que eu tiver o meu diagnóstico do carocinho? Ou na hora em que vem a notícia da desencarnação de alguém? Ou naquele final de dia em que eu percebo que eu perdi o emprego? Vai sempre a sexta-feira no final do expediente. O que vai me sustentar? Pode ser até que a série me sustente, dependendo do conteúdo que está ali e da minha capacidade de elaborar o conteúdo, porque tem isso. Se eu vejo alguma coisa, assisto mecanicamente, mas se eu já tenho elementos para interpretar aquilo que eu vejo, organizar como experiência, mas para isso eu tenho que ter uma competência, eu tenho que ter uma visão de vida, eu tenho que ter uma visão de mundo, eu tenho que ter um ponto de vista diferenciado do terra a terra, porque se eu ficar só no literal, só no que eu estou vendo, na imagem, no som, na sensação, a sensação passa. Passa tanto que os autores sabem, né? A mídia sabe que quando está acabando uma, tem logo a sugestão para a seguinte, não tem? A próxima. E aí você passa de uma para outra e a próxima é similar, porque a gente já falou, né? Para ir, né? Para a inteligência artificial, o que a gente gosta. E aí as coisas vão vindo. E aí o tempo vai passando. E aí a gente vai gastando fluido. E aí a saúde vai indo. E daqui a pouco, quando eu vejo, mais um aniversário. E daqui a pouco, quando eu vejo, já é agosto. Daqui a pouco é o final do ano. Aí vem aquela musiquinha que a gente não gosta, né? Então é Natal, o que você fez? Ai, que coisa horrorosa. O ano termina e começa outra vez. Ai, pois é. Isso, gente, vai depender da escolha. Vai depender das decisões que eu tomei. Né? Vai depender da experiência que eu consegui armazenar. Vai depender disso, só disso.
Então, para explicar mais, aquele jovem foi procurar Jesus. E com certeza era aquele jovem politicamente correto. O que era politicamente correto para o judaísmo? Ele seguia, conhecia, né, intelectualmente, e seguia a lei de Moisés. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas observa só, ele percebia, porque o conhecimento é importantíssimo, mas não é tudo, que faltava alguma coisa. E por isso ele foi procurar Jesus, porque se não faltasse nada, ele não ia sair para procurar Jesus. E aí ele fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus falou assim, cumpre os mandamentos da lei, porque está aqui no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, né? É só cumprir os mandamentos. Aí o jovem fala assim, Senhor, eu tenho seguido os mandamentos desde a minha mais tenra mocidade. Então a gente entende que esse jovem, ele era, por ser rico, ele desde cedo, ele tinha o conhecimento, ele tinha o acesso aos doutores da lei que o ensinavam, tal qual Paulo de Tarso com Gamaliel. Tinha que ter dinheiro, né? Não era todo jovem. O outro jovem judeu, de uma procedência mais pobre, era a tradição oral. Daí a questão dos salmos serem cantados, né? Era a tradição oral, aprendia com a família. Não era a profundidade que vivia no templo. E aí ele falou assim, eu tenho cumprido isso. O que mais me falta? Pronto. Tem coisas que é melhor não perguntar. Falo isso. Tem gente que, assim, escreve plano espiritual, né? Para uma vírgula. Eu, gente, nesse tempo que eu tenho de acesso, eu tenho mais ou menos lá, se eu tiver umas 30 mensagens, são muitas. E estou escaneando tudo, por quê? Na hora que aperta, quantas vezes eu vou lendo a primeira? E vou maratonando as mensagens. É maratona, né? Na hora da dor, a gente não dorme, né? A gente com a decisão, aí eu começo. E eu falo assim, meu Deus, parece que é para hoje. Por quê, gente? Quando o Espírito me respondeu, lá em 1970, né? Ele não respondeu para a deusa, persona não. Ele respondeu para o Espírito. Aí, naquele momento, eu li e interpretei de uma forma. Mas hoje, quando eu olho, eu falo assim, meu Deus, olha só. A gente aprofunda, porque a gente amadurece, né? E a gente está vendo que a orientação não perdeu a validade. É a mesma orientação, né? Então, mas o jovem achava que faltava alguma coisa. E aí Jesus falou assim, olha, e perguntou, né? Quem pergunta quer resposta. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aí, aqui fala, o jovem saiu muito triste porque ele tinha muitos bens. E no livro Primícias do Reino, a Vera Rodrigues continua a história. Sabe por que ele saiu triste, gente? Porque ele tinha uma corrida de bigas. Sabe o que era bigas? Era a Fórmula 1 daquele tempo. Era, né? Tinha lá aquele carro com aqueles cavalos, uma coisa muito interessante. E aí você sabe, né? Piloto não é pobre, né, gente? Piloto é pobre. Tem um treinamento muito grande. Ele não treina só no instrumento dele, né? Ele tem toda uma preparação física. Ele tem que ter pessoas. Ó, é uma equipe, né? Tem os empregados que fazem lá toda a manutenção, tem preparador psicológico, tem toda uma estrutura para ele ser um vencedor. É uma medalha, tem uma estrutura ali. E aí, naquele momento, a desistência dele, a opção por Deus, seria abrir mão, ou seria desmoronar tudo isso que era a sua glória, que era a sua vitória. Então, isso é o triste. Isso é o triste. Muito mais, porque quando a gente lê só esse texto, a ideia que dá é que era em função dos bens materiais. Mas a riqueza não é só material, não, gente. O incenso da vaidade, do orgulho, isso é uma coisa. Não tem gente que faz tanta coisa para ter
15 minutinhos de fama, agora nem 15, né? Porque agora nos stories, né, é bem curto, né, gente? É aquele tempinho à toa e a pessoa faz absurdos, né, para aparecer. E ele sai triste. E aí a Amélia Rodrigues nos fala que ele vai para a corrida de bigas, mas a palavra de Jesus fica na cabeça dele. Sabe aquela situação da procrastinação, que é adiar as coisas? E adiar as coisas, essa palavra procrastinação, a gente fala muito, é a chave da desorganização. As nossas avós não sabiam nem dessa palavra, a minha não sabia, né? A minha não era uma pessoa que era analfabeta, não sabia disso. Mas ela falava assim, o que tem que fazer hoje, faz hoje. Para que dormir com louça na pia? Para no dia seguinte acordar reclamando que a pia está cheia de louça, eu vou reclamar com você. Para que deixar, né? Para que deixar? Ela tinha até questão de festa, né? Se faz aniversário uma coisa, aproveita, coloca tudo que usou na festa, guarda. Porque no dia seguinte você vai acordar arrependida da festa que fez. Ó, sabedoria. Então, então ele, né, foi para a corrida de bigas. Chegando lá, ele vai, né? Está lá quase na frente. Mas um dos cavalos tropeça numa pedra. E no que tropeça, ele cai e a própria viatura cai em cima dele e ele vem a desencarnar. E aí ele lembra de Jesus, ele lembra da figura de Jesus, do sorriso de Jesus. Essa questão, olha a questão de prioridade e organização, né? E administração de recursos. Mas aí tem uma outra situação, que um homem chegou, né, e pediu assim, Senhor, porque a gente quer saber quem pode resolver nossos problemas. E aí aquele homem achou em Jesus um advogado competente e gratuito. E ele falou, e com autoridade moral, Senhor, manda que meu irmão divida comigo a herança. Aí Jesus pergunta assim, quem foi que me designou para resolver essas questões? E a gente, às vezes, quer na casa espírita o auxílio dos espíritos para essas questões, né? Ah, me ajuda, o que eu vou fazer? Gente, até porque a questão da herança entre os judeus era uma coisa assim muito, muito séria, né, gente? O primogênito, aquele filho homem, ele tinha o direito acima de todos os irmãos. E a viúva não contava, porque a mulher era um acessório. Não contava. Daí, a questão do primogênito, o filho mais velho, está sempre ligado à mulher, à mãe, quando tinha bom sentimento, na ausência do pai, né? Para sustentar. E os irmãos, gente, teriam, na medida que o primogênito desencarnasse. Era isso. Mas aí, essa criatura aqui, né? Querendo, Senhor, manda que ele divida comigo. E aí Jesus não se mete nessa questão, olha só, gente, porque é uma questão legal, é uma questão que já está estabelecida lá na Torá, no Código do Judaísmo. Jesus não poderia falar outra coisa. Se ele falasse assim, divide, ele estaria indo contra a lei. E contra uma lei civil. E Jesus não veio para mexer com a lei civil, ele veio para trabalhar a lei moral. Porque a lei civil muda, né? Não muda, gente. Muda tanto que a gente até esquece como era. Muda muito. Daí a gente tem que ser, quando tem alguma questão legal, a gente tem que procurar ajuda de quem tem a competência, né? Porque a gente fala assim, mas não era assim? Não era. Mas aí já houve o código tal, o artigo tal, o inciso tal. É muita coisa, né? Não sei como é que o pessoal guarda na cabeça, né? Que aí muda isso. Vocês já viram o livro do Código Civil? Do estudante, e mesmo do advogado mesmo, é tudo, é muita cor, né? É muita cor, né, Olívia? Marcando lá, para a pessoa estar procurando, porque são muitos casos, são muitas situações. Tanto que na prova, quando o pessoal vai dar prova, eles levam o livro do código. A situação é ter, quem não estuda, né, vai ficar procurando, né?
Mas quem estuda sabe lá certinho onde vai abrir para ver, para interpretar, para saber escrever. É muita coisa. Então, Jesus, ele não veio para isso. Ele veio para trazer uma lei que não muda, que é a lei de Deus. Ela é única, ela é perfeita, é imutável. Então, alguém pede, né, para dividir a herança. Aí Jesus aproveita e conta para o rapaz que pediu, né, o irmão que se sentia lesado, pediu assim: um homem plantou muito e recebeu muito. E é interessante que essa questão da agricultura é uma riqueza que a gente não valoriza, mas entre os judeus, né, que saem, eles não tinham terra, foram escravizados, eles saem, o fato do plantio, de poder plantar, ter o seu próprio sustento, não ser escravizado, era sinal de liberdade. Então aquele homem plantou e ganhou muito, muitas sementes, muitos cereais, e então o celeiro ficou cheio. Mas ele não tinha colhido tudo, ainda tinha mais colheita para fazer. Ele falou assim: que farei eu? Vou destruir esses celeiros e construirei outros maiores. E quando estiver bem cheio, tirei a minha alma. Agora come, bebe, regala-te. Jesus contando isso. Aí Jesus diz: mas o Senhor da vida, vendo aquele homem, diz assim: insensato que és, esta noite mesmo pedirei a tua alma. E o que tens juntado, para quem será? Olha a questão da prioridade e administração. Mas aí o homem colheu, ele ia fazer o quê? Gente, ainda se vê isso, tá? Teve uma viagem que eu fui, aí tinha no estado do Rio, e tinha uma produção muito grande de laranjas, sabe? E eu via, assim, nos muros das pessoas, as pessoas botaram aqueles lotezinhos de laranja, e aí eu olhei e falei assim: vocês vendem? Eu falei assim: não, é que dá tanta laranja, né? Aí a pessoa até brincou, falou assim: senão a gente vai ficar, para a gente não ficar enlaranjado, aí a pessoa que precisar, ela passa e pega. Ó, gente, interessante, né? Você pode compartilhar, você pode trocar, porque juntar por juntar, não desenvolve a inteligência de ninguém. E aqui, Emmanuel fala na página, tem gente que junta conhecimento, não tem? É uma enciclopédia viva. Aí, quando você vai perguntar alguma coisa, eu vou falar do nosso meio, hein? Eu vou ensinar o caminho das pedras para o outro. Se quiser saber, que estude como eu estudei. Gente, mas será que o outro tem a chance que você teve? Porque alguns de nós, né? Alguns de nós não têm acesso ao livro. Mas hoje em dia é para todo mundo. A pessoa não sabe nem como pegar um celular, porque tem livro lá. Pessoas que caridosamente, né, colocam os e-books, né? A pessoa pode ler e pode até ouvir o audiobook, né? Pode ouvir. Mas a vida a pessoa tem e não sabe como usar aquilo. E você pode até ensinar, né? A gente está falando isso que é por experiência. Mas eu não tenho, né? A minha vida tem muita manualidade. A pessoa cozinha muito, né? Cozinha para fora. E aí eu não tenho tempo. Mas quando eu sento, se eu pegar o livro, eu durmo. De tão cansado que a pessoa está. Aí eu falo assim: mas olha só, tem o audiobook. O que é isso, Deus? Aí eu falei assim: você entra. Aí, por exemplo, aí falei do Paulo Estevão, né? Eu gosto. Mas primeiro eu falei nosso lar, nosso lar. Aí você vê nosso lar, audiobook. Aí você coloca ali e você vai ouvindo. Olha, gente, essa pessoa já pegou a coleção toda de André Luiz. Ela está tão entusiasmada que assim, olha, estou no há 2000 anos. E sem interferir. Aí eu falei assim: pois é, e a comida deve estar uma delícia, né? Cada vez melhor. Ela falou assim: Deusa, eu ficava às vezes ouvindo bobagem, ouvindo fofoca, programas assim, né? Porque a pessoa com uma ou duas ajudantes, sozinha fazendo, e é um trabalho que pra gente é uma beleza, mas repetitivo, né, gente?
comida congelada, não sei quantas, né? E aí a questão de não sei quantas é sempre aquilo a mesma coisa. Isso causa uma monotonia. Mas assim, olha como é que melhorou a minha vida. Aí ela falou assim, interessante, até aquele sono que eu tinha muito, melhorou. Sabe que eu consigo ir ao centro, ler a mensagem, ler as coisas, sem dormir? Porque a pessoa dormia no centro também, claro, né? Depois de um dia de trabalho, a pessoa, pluf, né? E não tinha sentido o que estava na folhinha com ela. Mas ela começou a estudar, a ler, e aí o Evangelho. Tem um Evangelho todo dia. Eu pego um pedacinho do Evangelho, ela falando, ouvindo, gente, ouvindo. O canal, que eu não posso falar aqui nunca, a gente não pode falar o nome de transmissão, né? Mas o canal, né? Já vem no pacote do celular, quer dizer, não gasta nada, e a pessoa está se instruindo. Olha só, gente. É bom. Aí eu me sinto feliz, fico mesmo, né? Muito feliz por essa contribuição. Então, mas às vezes a pessoa é avarenta, né, da cultura, é avarenta de ensinar algum procedimento ao outro. Ah, não, porque aí eu vou ensinar o pulo do gato, eu faço assim. A fase animal já passou, veio a evolução em dois mundos. A gente não é mais. A Eulina que chama a gente carinhosamente de gatinha. Né? É carinho dela. Mas a gente não é gato, a gente não é mais animal. Para que eu não posso ensinar o outro? Facilitar o serviço do outro. Isso é bom. Então, é a questão da avareza, né? Eu junto, junto, junto. Aí, quando eu desencarno, tem uma história que é bem básica, né? É verdadeira mesmo, gente. Eu fui jovem espírita. Eu falo para essa turma nova, que embora não pareça, tia Dilma já foi jovem, né? E aí, na década de 70, havia os encontros de mocidade espírita, né? Semana do Jovem Espírita. Aí tinha Semana do Jovem Espírita, depois do ramal da Leopoldina. Aí, os jovens que faziam parte dessa região, tinha cada dia num centro. E aí tinha as palestras, né? As músicas e as confraternizações. Havia isso, né? Aí, nesse momento, embora eu fosse da mocidade do Pedro e Paulo, mas eu morava em Olaria. E aí eu ia, né? E havia um centro, não vou falar o centro qual é, um centro da Santa Leopoldina, em que uma irmã, uma tia, né, chama de tia, fazia um bolo de laranja. Mas era uma beleza. Ela fazia aquela quantidade, porque era uma base de cento e poucos jovens, para todo mundo, tudo isso. E naquele momento eu já gostava de cozinhar, né? Gostava. E aí a gente chegava assim, tia, dá para dar a receita desse bolo? Assim, não dou para vocês voltarem no ano que vem na confraternização. Isso aí pediu assim 5, 6, 7 vezes. Ela não dava receita, né? Gente, aí não tem. Hoje em dia, você coloca lá no busca do Google, bolo de laranja, 150 mil receitas. E ela perdeu a chance de quê? Eu tenho ainda caderno de receita manual, me perdoe, tá, gente? O pessoal pode rir, é coisa de dinossauro, mas eu tenho um caderno de receita manual. Aí tem lá, queijadinha da Inês, bolo sem farinha, bolo de chocolate sem farinha de fulano, torta salgada da tia Pituta. Tem escrito lá, queijadinha da Desninha. E cada vez que você olha ali e faz, você agradece aquela pessoa. E quantos desencarnados que você recebe a oração, a alegria, porque ensinou, mas o outro acumulou. E aí levou quantas situações que a gente fala assim, puxa, fulano levou com ele, né? Se tivesse explicado, seria muito bom. Nós, assim, espíritas, né? Do Teresa d'Ávila, aqui do Clarence, as casas coligadas, né? Ao CELD, a gente teve essa benção que o Altivo fez com a gente de compartilhar. Ainda há pouco mesmo, o Freitas pediu, né, as aulas que eram dadas para a formação da desobsessão, né? E a gente foi lá, apanhou, e aí quando eu apanhei, mandei para o Freitas, falei assim, vou mandar para as outras casas, porque foi isso que ao longo de 50 anos, esses médiuns sérios foram formados com aquelas lições. É um documento histórico, né? E se ficasse preso? Acabava.
Então, compartilhar, gente, quanto mais a gente compartilha, mais tem. Tudo, tá? Tudo. Ah, mas até dinheiro, até dinheiro. Interessante mesmo. Interessante. Você, daqui a pouco, você vê que rende, né? Daqui a pouco dá, né? Daqui a pouco é assim, né? Aí você faz, às vezes, um almoço para 6, chegam 10, as pessoas comem, ficam contentes e sobra. Compartilhar é bem. Então, é essa a questão da avareza. Mas também tem um fato, e esse fato é muito querido nesse mês de agosto, que é Jesus na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano. Vou colocar para os dias de hoje. Fiscal. A gente não gosta muito não, né? Um fiscal, né? Que mexe com dinheiro, é interessante, porque, eles ganham bem. Eles ganham bem mesmo, né? E existem fiscais honestíssimos. Eu tenho contato com um honestíssimo, né? E tudo. Mas existe, como em toda profissão, aqueles que são corruptos. É uma contingência de coisa de gente, né? E Zaqueu, ele era um publicano. Era alguém que arrecadava impostos. E aí, eram mal vistos pela população. Ainda tem um outro detalhe que a Amélia Rodrigues fala, né? Ele era baixinho e fortinho. E ele tem uma casa farta, quer dizer, não farta nada, né? Uma casa que tem tudo ali certinho, mas há a falta do apoio, do amor, porque amar e ser amado é necessidade nossa, né? Que coisa boa eu chegando aqui no Clarencio, né? A casa do irmão Clarencio, muita gente nova, né? Mas tem as pessoas que a gente conheceu. E aí as pessoas abraçam, você beija um, olha outro, vai na cantina, daqui a pouco fala assim, ih, vai inaugurar a escada nova. Gente, tudo isso é carinho, né? Você não viu a escada, né? Aí tem gente, né, Luz, que finge que esbarrou assim para dar um abraço. Esse aconchego, essa convivência é necessidade humana, gente. A gente não se basta. Se basta. Amar e ser amado é uma necessidade. E ele, mesmo tendo tudo material, faltava esse apoio. Mas ele ouviu falar de Jesus. Jesus não deixava ninguém de fora. E aí, Jesus vai chegar na cidade. O que ele faz? Sai correndo. Mas só que ele é baixinho. Vai ser difícil. E também, né, ele não podia subir num lugar muito alto, porque era difícil. Aí ele vai no sicômoro, que é uma árvore pouco. Não é alta, mas é uma árvore robusta. E ele sobe na árvore. Imagina a cena. Imagina o pessoal de plantão. E olha só. Na verdade, gente, ele fez um papel ridículo para a posição dele e diante daquele povo. Subir na árvore, gente subir em árvore. Mas daí ele sobe na árvore e fala assim: vamos ver, né? Se eu consigo vê-lo. Só que Jesus, ó, já tinha visto daquilo há muito tempo, né? E aí, o que Jesus fala? Primeira coisa, desce daí. Olha só. E esse desce daí é bem interessante, né? Porque às vezes porque a gente tem o dinheiro, ou cultura, ou alguma situação diferenciada, a gente se acha melhor que o outro e sobe, né? Na nuvem da ilusão. Então é bom descer porque vai chover, né? Vai ter um momento que a nuvem se desfaz. Desce daí. Essa noite, eu irei à sua casa banquetear com você. E é interessante que no judaísmo não se recebe igual a gente, não, porque a gente é ocidental aqui no Brasil, né? Ah, vai lá em casa, na minha casa, né? Vem aqui para a cozinha, a gente vai ficar conversando aqui, né? E ali, na cozinha, você dá o suquinho e conversa, um cafezinho. É bem nosso, né? Essa intimidade. E assim, e quem é acolhido assim se sente até muito melhor do que muitas vezes ficar na sala sentada ali sem contato, né? A pessoa
um gesto de afeto. Mas no judaísmo, não. Há todo um ritual, a mesa, né? Colocada com aquela toalha de linho, as águas para lavar as mãos, e água era uma coisa carregada do poço, não tinha água encanada, com toalhas para serem secadas, tinha toda uma ritualística. As frutas secas, as frutas frescas, a pata de cordeiro, tinha todo um trabalho, né? Caro e minucioso. E aí ele fala, desce daí, eu vou jantar com você, o que Zaqueu faz? Vai correndo, né? Vai correndo para pegar os servos, tudo isso, para providenciar a vinda de Jesus. E como é que fica os paparazzis, né? O pessoal de plantão. Ele vai lá para casa daquele homem de má vida. Agora vê que mestre é esse. Olha o risco que Jesus, quer dizer, o risco que ele passou, não. É a coragem de Jesus. E Jesus foi. E é claro que Jesus, quando foi, todo mundo que estava de olho, interessado em ver, foi atrás dele. Porque eu lembro do Altivo falando, ele falava assim, onde Jesus ia, e aquele bandão de gente atrás. O Altivo falava, né? Aquele povo todo foi para ver o final da história. E Zaqueu recebe Jesus com aquela alegria. E Jesus fala assim, esta noite a salvação, olha a palavra salvação de novo, entrou nesta casa. Né? Porque Zaqueu fala assim, Senhor, vou dar metade dos meus bens para o pobre. Isso aí, né, é muito rico, né? A metade. Mas aí vem a outra questão moral. Né? E se eu prejudiquei alguém, restituo com 4 vezes mais. O dar a metade dos bens aos pobres pode ficar no campo da beneficência material. Mas a questão de restituir ao outro prejuízo, isso vai num processo de autoconhecimento e de chegar até o outro para perceber o efeito do que fez. Isso é o arrependimento, é a reparação que está lá na obra Céu e Inferno. Reparar o dano do outro. Eu só consigo reparar, gente, se eu me arrepender. Se eu não me arrepender, eu posso fazer a beneficência. Como às vezes o jovem fala, foi mal, mas eu não vou fazer mais nada. Né? Ele teve o trabalho da consciência. E aí a gente pensa assim, meu Deus, mas ele só viu Jesus naquela hora. Não. Na hora da dor, a gente consegue fazer uma interiorização legítima, porque a hora da dor é a hora da verdade, gente. É a hora que não adianta eu ter o celeiro abarrotado, porque aquilo não vai acabar com a minha dor, não vai, não vai curar essa chaga íntima. Não adianta isso. Não adianta eu ganhar a corrida, porque isso não vai me satisfazer. Então, Zaqueu era uma alma dolorida moralmente, não é? E ele vê a acolhida de Jesus. E aí ele administra a questão material, mas administra a questão moral. Por quê? Eu falei que tem 2 palavras, administração e prioridade. Ele prioriza a alegria de ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus vale por toda a fortuna do mundo. É prioridade. E ele é esse discípulo, né? Tem lá no Boa Nova, nós temos falando dele, ele foi um seguidor de Jesus, lá anônimo, né? O servo bom, aquele anônimo, e ele é Dr. Bezerra de Menezes, né? É o Dr. Bezerra de Menezes. Há um estudo do Jorge Damas que coloca que Zaqueu foi Matias, que na hora que houve que Judas se enforcou, né? Eles que tiveram que botar um outro discípulo no lugar. Quiseram botar. E aí foi Matias. Ué, mas não era Zaqueu? Mas naquele momento, quando a pessoa se convertia, havia o fato de trocar o nome. Né? Então, uma pesquisa que Zaqueu já foi seguidor de Jesus, trabalhador,
e doutor Bezerra de Menezes, que é esse espírito amado, né, de todos nós, que vai haver o encontro, né? Vamos ter o encontro daqui a pouco. Bem, aí agora, passamos daquilo. Tem outra, é muita parábola, gente. É o rico, né? Aí tinha aquele rico. O rico, está dizendo aqui, vestia de púrpura e se banqueteava, tudo isso, né? E Lázaro era um mendigo que passava e comia o que caía da mesa lá do rico, né? Comia aquilo ali. Os dois desencarnam. Aí, os dois chegam, né, ao plano espiritual. E é interessante que o rico está passando aqueles apertos todos, aquela dificuldade. E ele vê Lázaro resplandecente, né? Lázaro está bem. E aí a figura é essa. Está junto a Abraão. Abraão, para o povo judeu, é o pai, né? É aquele grande pai. Na verdade, foi Abraão que trouxe a ideia do Deus único. Então, é aquele espírito venerando. E aí o Lázaro vira e fala assim: Pai Abraão, manda que Lázaro venha para pelo menos molhar a minha garganta seca. Essa questão da garganta seca é interessante, né? Porque a água é um hidratante, gente. O nosso corpo é formado por mais de 70% de água, né? Aí eu sei que tem gente que fala assim, mas ele morreu, mas tem o perispírito. E perispírito tem água, né? Tem água também, mas só que é água mais eterizada, mas tem água, né? Então, imagine, estar sem água, estar seco, quer dizer estar sem vida. E o rico, ele estava sem vida, né? Então, essa é uma metáfora, uma figura, né? Manda que Lázaro venha, pelo menos, aplacar um pouco da minha sede. E aí é colocado, há uma barreira intransponível, né? Entre um e outro. E que barreira é essa, gente? É céu e inferno? É a vibração. É a vibração, né? A gente vive, e no outro dia na Rádio Rio de Janeiro foi interessante, acho que foi o André, que ele virou e falou assim, quando você desencarna, você vai para onde? Você vai para você. Se eu privilegiei aquelas questões, eu vou continuar vivendo aquelas questões. E Lázaro, né, trabalhou outras. E aí não pode ir, não dá para ir, porque é uma diferenciação vibratória muito grande. Aí, Lázaro pede assim, Pai Abraão, manda que Lázaro vá até minhas filhas, minha família, para que eles não sofram isso. Aí, Pai Abraão fala, o Senhor fala, ora, Lázaro, eles têm o Moisés e os profetas. Aí Lázaro, né, aí o rico fala, né, mas Lázaro indo lá vai ser melhor. Aí ele falou, se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, mesmo que o morto ressuscite, eles não ouvirão. E aí acabou a história. Olha a prioridade. Olha a prioridade, né? Por quê? Na verdade, eles vão continuar priorizando os banquetes, a ostentação. É muito interessante que ele fala, vestia de linho e púrpura. Essa veste, né? Era uma veste nobre. Né? E a pessoa, muitas vezes, a gente não sai do personagem. É a ilusão, né? Tem que aparecer bem, tem que aparentar bem, né? Aí, né? Por que tem que ser sempre assim, né? Eu não tenho altos e baixos? A minha vida não é assim? Né? A gente tem alegrias, tem tristeza, né? Tem momento que você está bem, outro que não está. E a nossa troca é isso, né? Hoje eu não estou bem. Aí eu vou lá conversar com alguém e esse alguém vai me ajudar. Né? Hoje eu estou bem, aí o meu movimento é ajudar o outro. É essa troca que é a troca cristã. E aí tem a última. Eu tenho 10 minutos, tá? Aí o Senhor, né, deu os talentos. A um, ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. De acordo com a sua capacidade. O talento é uma moeda. E falou, vou viajar, entrego os talentos. Quando o Senhor volta, ele pergunta,
Pode prestar conta. O que tem 5, dobrou para 10. Bom e fiel servidor, né? Pois que foste fiel no pouco, no muito te glorificarei. Passa à direita. Aí depois teve o do que deu 2. E o 2 multiplicou para 4. Bom e fiel servidor. Mas teve aquele que ganhou 1. E ele falou assim, Senhor, eu tive medo. Eu tive medo, que eu sei que o Senhor é rigoroso. E o que eu fiz? Entreguei o talento e entrego tal qual recebi. E aí o Senhor falou, né? Mau servidor, né? Pois que poderia, pelo menos, ter colocado na mão dos banqueiros para multiplicar. E pegou aquele talento dele e deu para o que tinha multiplicado mais. Como é que a gente pode entender isso? Vamos esquecer o talento moeda e vamos lembrar do talento nossas possibilidades? Cada um tem uma possibilidade. A gente ainda há pouco conversava sobre mediunidade, né? Não adianta eu querer me achar que eu sou Chico Xavier, que eu não sou. A Chico Xavier foi dada a possibilidade que ele teve a condição de multiplicar. Mas aí a mim, qual foi a possibilidade que foi dada? Ah, você pode oferecer o passe. Então, ao invés de eu falar assim, ah, mas só isso? Eu gostaria de fazer outras tarefas, eu vou me aprimorar, eu vou oferecer o máximo. É essa multiplicação dos banqueiros. E aí vamos olhar em qualquer situação da minha vida. Tenho saúde? Vamos aproveitar a nossa saúde para oferecer um pouquinho de reconforto a quem não tem saúde. E a gente pode fazer alguma coisa. Uma visita, uma palavra, uma orientação, um acompanhamento para um exame, que agora está tendo muita gente precisando fazer exame e nem todo mundo tem condições de pagar alguém para ir. A gente pode aproveitar a nossa saúde assim. Dar um pouco de alegria para o outro. Emmanuel fala aqui, né? Quem está triste, você oferecer um pouquinho de alegria, né? Quem está passando por solidão, então a gente pode ver qual é o talento, porque Emmanuel fala, a pobreza é mera ficção. Cada um de nós tem alguma coisa. E muitas vezes eu não desculpo porque eu estou comparando com o outro, mas nós somos únicos. A forma que Deus nos criou, Ele jogou fora. Então não tem que ficar olhando o talento de A, B, C, o que fulano, ciclano, beltrano faz. Eu tenho que ver assim, o que eu posso fazer. Ah, mas ninguém vai valorizar. Mas não é para ninguém me valorizar. O meu compromisso é com a minha consciência. E Deus sabe. Jesus sabe. Meu guia espiritual sabe. E isso há de bastar. Então, gente, a multiplicação dos talentos é isso. E se eu trabalhar assim, eu estou salva. Se eu souber administrar meus recursos e se eu souber estabelecer prioridades, eu estarei salva de perturbação, né? De determinadas situações que são tormentos voluntários. E aí, encerrando mesmo, eu vou trazer de Maria Dolores uma poesia intitulada Todos Ricos. E ela diz assim, não digas, alma irmã, que nada tens. Ante a dificuldade, com que te recriminas? Na grandeza do mundo, com que Deus nos resguarda, observa o valor das coisas pequeninas. Reflete na semente diminuta, na terra áspera e seca em que se enfresta. Apesar do deserto que a rodeia, pode ser o início da floresta. Pensa na gota medicamentosa ante a dor convulsiva de impacto violento. Simples gota, lembra a pétala de rosa, abrandando o poder do sofrimento. Olha a mansão moderna, elevada ao brilho da terra enobrecida e renovada. Como seria pobre em força e segurança sem a presença humilde da tomada? Não digas a uma irmã que te sentes inútil. Não existem no amor donativos plebeus. Tens contigo a força da esperança, o sorriso de paz e a proteção de Deus. Que a gente possa se sentir
filho de Deus, que a gente possa se sentir irmão de Jesus. E por mais difícil seja a nossa condição, que a gente possa lembrar das palavras do Mestre quando diz: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Muita paz. Obrigada, Deus. Temos muito que refletir no estudo da noite de hoje, né? Então, meus irmãos, como de hábito, agora nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. E o item hoje é o item 153, e a Jéssica vai fazer o estudo no momento dos passes, né? E nos diz assim: Passes é o título. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas lhe impor as mãos para que sare e viva. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículo 23. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível por meio da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por nossa parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não lhe desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor com as mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Agora nós vamos solicitar aos médios que tomem as suas posições, e nós outros que aguardamos o momento do passe, vamos entregar todas as nossas aflições, os nossos desafios, nas mãos do Mestre Jesus, dessa espiritualidade amiga que nos ampara, na certeza de que Jesus está aqui presente conosco, nos fortalecendo nessa caminhada que nós nos propusemos nessa encarnação. Senhor Pai de divina misericórdia e bondade, estamos aqui entregando todos os desafios das nossas vidas nas tuas mãos. Sabemos, Pai querido, que em todos os momentos da nossa vida tu estás presente. Mas nesse momento as tuas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de sustentação se renovam junto a cada um de nós através dos benfeitores que tu envias para nós aqui no momento. Abençoa a mão dos médiuns, que serão os intermediários das tuas bênçãos. E pacifica os nossos corações, e nesse momento possamos, Pai querido, nos ligar mais profundamente a Ti,
na certeza do teu amparo, está sempre junto de cada um de nós, todos os instantes. E assim, agradecidos por ti, pedimos a tua permissão para iniciarmos o momento dos passes na noite de hoje. E conosco neste momento tão importante. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus, benfeitor da nossa querida casa de irmão Clarencio, envolva nossos corações nesse momento, trazendo não só o descanso para nossa mente, mas também um acalanto para as nossas dores e para as dificuldades que estamos enfrentando no momento. Vamos juntos para estudando o caminho. Hoje nós vamos conversar sobre algo que é muito comum na maior parte das casas espíritas, onde encontramos na maior parte das casas espíritas, que é esse recurso terapêutico, esse auxílio que vem do alto e que muito nos ajuda na nossa caminhada. Nós nos dispomos a recebê-lo de forma a acolher toda essa energia e fazer essas transformações internas. Esse auxílio que vem de Jesus, que vem do alto, que nos permite nos organizar, permite reavaliar todas as situações da nossa vida e que nos convida sempre a caminharmos em direção ao caminho do bem. Nós vamos falar sobre os passes, dentro de agora. Então, o Emmanuel, todos os capítulos desse livro, ele já traz para a gente, logo no início, uma passagem da Bíblia. Então, a passagem que Emmanuel traz neste capítulo, uma passagem muito bonita, é a história de Jairo. É uma passagem que está em Marcos, no capítulo 5, versículo 23, e diz: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que a sare e viva. Então, nesta pequena passagem, só para contextualizar, é a história de Jairo, companheiro, que estava ali na multidão, andando atrás de Jesus. Ele estava ali a falar sobre a doutrina, a falar sobre o bem, a realizar a cura, não só física, mas das almas também. Neste momento, o irmão Jairo chega próximo a ele, desesperado, por conta de uma situação específica com sua filha. Estava ali passando mal, estava ali num processo muito complicado e deixou o pai desesperado. Mas Jesus, naquele momento, estava ali atendendo a multidão, realizando todas as suas curas. Então, eu já queria trazer algo muito importante dentro desta passagem, que é aqui de Jairo, da fé de Jairo. Chega para Jesus, desesperado, querendo aquela solução imediata. Quantas vezes nós não nos deparamos com essa situação de imediatismo? Nós queremos sempre tudo no momento em que nós achamos que é o momento correto para as coisas. Mesmo diante daquela situação de desespero, a saúde de estava comprometida, Jairo decide por ter fé no Mestre. Ele acredita no Mestre, pois o Mestre a todo momento chega para Jairo e diz: Não temas, só creia. E aí, o Mestre Jesus vai contra a sua filha, e pondo as mãos a pedido de Jairo, ou seja, já não é uma criação da doutrina espírita o passe. Jesus já realizava os passes no momento em que esteve encarnado aqui no planeta Terra. Então, impondo as suas mãos, trabalhando o magnetismo, Jesus fez com que a filha de Jairo, que naquele momento todos acreditavam que já teria desencarnado,
fez com que ela acordasse, com que ela vivesse. Hoje, diante das informações que nós temos na doutrina, nós sabemos que o que ela teve naquele momento foi um episódio de letargia, mas foi graças ao magnetismo posto pelas mãos de Jesus, que ela conseguiu acordar, onde todas as situações foram resolvidas. Mais uma vez, trazemos aqui a importância da fé. Jairo acreditou em Jesus, mesmo diante daquele momento de desespero, ele creu. A doutrina espírita tem também, nós aqui estamos no momento do passe. Ela veio justamente só para reproduzir ensinamentos do mestre, utilizar também a imposição das mãos para trabalhar pelo, mas também veio para trazer para nós esclarecimentos acerca do que é a mediunidade, de como nós podemos trabalhar a mediunidade a partir do espiritismo, a partir dos fluidos. Nós temos obras importantes que falam sobre o passe. Temos o Gênesis, que é um livro que faz parte do Pentateuco. Temos os livros de André Luiz, e existem capítulos específicos sobre o passe, evolução entre os mundos, os domínios da mediunidade. Então, a todo momento, nós temos disponível a compreensão da importância do passe, não só como aquela troca de fluidos traz paz, traz aquele momento que conectamos, transformar, repensar em situações da nossa vida. Então, dando sequência ao capítulo, Emmanuel segue. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Aqui fica muito claro e é muito também interessante a gente imaginar, até porque nós tentamos entender como funcionam as coisas, mas a nossa mente ainda não está tão preparada para que consigamos ter a clareza necessária. Mas nessa parte desse capítulo, Emmanuel traz para a gente como Jesus tinha clareza. Então, quando algum enfermo, alguma pessoa em sofrimento se deparava com Jesus, todo o filme, toda a trajetória daquele irmão era acessada por Jesus. Jesus conseguia alcançar e penetrar fundo cada pessoa que ia até ele. Ele conseguia acessar as existências pretéritas, quedas, histórias, as dificuldades e os anseios de cada uma das pessoas, e até mesmo do ponto de vista fisiológico. Ele conseguia ver os órgãos, entender o funcionamento deles, e a partir disso, ele conseguia manipular os fluidos, e é por isso que hoje conseguimos entender a cura dele para os paralíticos de nascença, para os irmãos que eram cegos. Então, que possamos hoje sair daqui compreendendo que o passe é um trabalho de Jesus e que os médiuns aqui são apenas instrumentos e que a todo momento são guiados pelo alto. Possamos voltar para casa em muita paz. Graças a Deus. Senhor meu Deus, Jesus mestre querido, querido Clarence, amigos espirituais e presentes, nós estamos infinitamente agradecidos por esses momentos que passamos aqui, por todas as orientações recebidas no plano espiritual, através do estudo da noite de hoje, pelos passes. Mas ainda rogamos ao teu coração que tu continue nos envolvendo no teu amor, para que esses talentos que tu colocaste junto de cada um de nós possamos multiplicá-los em benefício de nós próprios e de todos aqueles que nos cercam. Que possamos, Pai querido, ter a certeza de que os desafios da nossa vida
são necessários para os nossos momentos como espíritos e que tu estás sempre nos carregando no colo para cumprirmos as nossas tarefas a que nos propusemos nesta encarnação. E assim, agradecidos, ainda te solicitamos que nos leve em segurança aos nossos pontos de origem e que o estudo da noite de hoje ele possa ser colocado em prática por cada um de nós. E assim, Pai querido, rogamos ao teu coração e permita que em teu nome possamos encerrar a nossa noite de estudo de paz da casa. Graças a Deus.